povo? Boa tarde! Boa tarde! E aí, pessoal, pronto para amanhã? Tá sim, né? Claro! Estudaram e batalharam, todo mundo pronto, não é verdade? Então agora, vamos dar um último remember, uma última revisadinha, né, em direito do consumidor. Depois vocês vão para o intervalo, se acalmem, tá certo? Então vamos lá, meu povo. Para consumidor, para a gente poder ver um pouquinho do principal da matéria, vamos fazer exercícios. É a melhor maneira, né? A gente faz o exercício, trabalha um pouquinho e dá uma revisada. A primeira questão, uma questão quentíssima, que caiu agora no Banco do Brasil, tá? Concurso recente, e foi sobre a resolução do Bacen, que é exigido no edital de vocês, tá certo? Essa prova do Banco do Brasil, ela caiu esta questão e mais questões de atendimento, acessibilidade, que não será cobrado no concurso de vocês. Então, bora começar? Bora começar, então. Então, vamos lá, para a primeira questão. Deixa eu me ajeitar aqui com as minhas folhinhas, tá? Vamos lá. O município W possui uma única agência do Banco Y. Gilberto, que trabalha e reside neste município, é correntista do banco. Um dia, ao dirigir-se à agência, ele é surpreendido pela ausência completa de bancários, estando o atendimento limitado aos terminais eletrônicos. Utilizando um telefone disponibilizado na agência, Gilberto recebe a informação de que, por motivo de corte de custos, a agência com atendimento físico mais próximo está agora a 60 quilômetros dali. Mas que, para evitar prejuízos aos correntistas, um bancário com múltiplas funções passará a ir à sua agência, de 15 em 15 dias. Em relação ao atendimento bancário e as normas da Resolução 3.694 de 2009, estabelece que, primeiramente, antes da gente olhar as alternativas, pode isso acontecer? Pode, sem problema nenhum. Pode ter numa cidade pequena somente um caixa eletrônico ali, um atendimento? Pode, sem problema nenhum. É obrigado toda cidade, esse país, ter uma agência? Não, não tem essa obrigatoriedade. É o que os bancos tentam fazer hoje, tentar abraçar o país inteiro, né? Em cada lugarzinho tem uma agência. Mas muitas vezes não é possível. Então, sem problemas? Sem problemas. Então, vamos lá. Letra A. A adoção da tecnologia de atendimento bancário nas agências das instituições financeiras é vedada. Certo ou errado? Erradésimo. Pelo contrário, né? É estimulado a utilização de tecnologias e meios alternativos. Inclusive, hoje a gente tem muita gente aqui movimenta a conta pela internet, não movimenta? Paga a conta, faz transações bancárias pela internet. Então, atendimento eletrônico, tecnologias, algo normal, né? Pode ser utilizada. Só que a própria resolução, ela determina que essas tecnologias devem ser seguras. Tá? Então, toda vez que uma instituição financeira, né, uma instituição bancária, disponibiliza a seus clientes esses métodos eletrônicos, essa internet, caixas eletrônicos, ela deve também apresentar a segurança. Tá certo? Letra B. Prestação de atendimento físico no local não é obrigatória quando as dependências da instituição financeira são exclusivamente eletrônicas. Certo ou errado? Essa é a nossa resposta. Então, vamos lá. A1, letra B. Meus queridos, quando a instituição, ela é, como fala aqui no problema, isso é, não tem um agente, né? Não tem um bancário, o que vocês serão futuramente. Não tem. É só ali o caixa eletrônico, com diversas funções, né, para fazer os saques, pagar suas contas, sem problema nenhum. Quando existe só esse atendimento, não é obrigado o atendimento físico. Porém, aqui vamos supor em Cascavel, exemplo. Se você vai no banco, da Caixa Econômica, tá? Pagar uma conta, você é obrigado a pagar ela no caixa eletrônico? Se eu quiser pagar lá no guichê, não tem que ter o guichê ali para mim? Sim, aí sim, eu tenho que ser atendida no guichê. Então, a instituição ela não pode me barrar, dificultar o meu acesso a esse atendimento físico. Porém, quando não tiver possibilidade, for só eletrônico, aí ela não precisa disponibilizar ali uma pessoa para fazer esse atendimento. Tá ok? Vamos comentar as próximas. Letra C.
Transformações de agências físicas em eletrônicas caracterizam o obstáculo indevido ao consumidor. Negativo, sem problema nenhum. O que caracteriza o obstáculo é se, tendo ali o atendimento, tendo a instituição, tendo a agência, tendo um bancário, ele fala, não, eu não quero receber a tua conta. Se vira e vai pagar lá no caixa eletrônico. Aí seria um problema. D. Transformações de agências físicas em eletrônicas depende da concordância dos correntistas. Meu Deus, você já imaginou fazer uma pesquisa de opinião com o correntista? Não ia dar sempre, né? Muitos não iam querer, alguns iam querer. Não tem como. E atendimento realizado por bancários durante o horário de expediente ao público é obrigatório em todas as agências ou dependências com serviços eletrônicos. Opa, já contradisse tudo que a gente falou, não é verdade? Perfeito. Portanto, questão fresquinha. Pode ser que caia algo parecido para vocês? Sem problema nenhum. Prova muito recente. Podia cair essa, né? Bem igualzinha assim, né? A gente já sabia a resposta, né? Mas talvez não dê tanta moleza assim para vocês, não é verdade? Mas pode cair algo bem parecido. Tá ok, meus queridos? Dúvidas aqui? Com relação? Então, vamos para frente. Vamos para o 2. Gustavo comprou uma pizza congelada em promoção no supermercado perto de sua casa para o jantar com sua família. Ao chegar em casa, percebeu que o produto estava vencido há 1 mês. Na situação apresentada, é correto afirmar que, letra A, por tratar-se de vício de qualidade, Gustavo poderá acionar diretamente o comerciante para que substitua o produto. Certo? Certíssimo. Lembra do vício, gente? O que é o vício? Lembra que a gente tem o vício. Nós dividimos ele em qualidade, em vícios de quantidade e o que mais? Do serviço, perfeito. Vícios do serviço. Lembra que quando a gente lê o código, o que fala no vício de qualidade? Quando ocorre um vício de qualidade, a gente não tem que dar um prazinho para o fornecedor resolver o vício? Substituir a parte, né, viciada? Temos. Então, aqui a gente tem 30 dias do fornecedor. Ok. Mas e no caso da pizza congelada vencida há 1 mês? Neste caso, ela é um produto impróprio para o consumo. Não deveria estar no mercado de consumo, não deveria estar no comércio. Vocês não viram? Quando a gente compra embalagens, não estão volta e meia assim, não consuma se estiver violado? Vocês já não leram isso? Porque ele se torna impróprio. Então, se estiver violado, se for falsificado, se estiver vencido, são produtos impróprios, nem deveriam estar circulando. Então, aqui, neste caso, eu não preciso esperar esse prazo de 30 dias. Eu posso ir lá no mercado e pedir, ó, tá louco, a pizza está vencida há mais de 1 mês. Vamos trocar? Sem problema nenhum. Posso. Poderia pedir meu dinheiro de volta? Também poderia, tá? Então, vamos lá, letra B. Por tratar-se de vício de qualidade, Gustavo não poderá solicitar de imediato a devolução do valor pago? Acabamos de falar isso, é claro que pode pedir, né? É uma opção do consumidor e não do fornecedor. Letra C. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, pode ser responsabilizado o fabricante, mesmo em casos de má conservação do produto? Não. Para começar, aqui não é um defeito, né? Que é o fato do produto e do serviço. Não é o fato, não é o defeito. Seria o defeito se o Gustavo tivesse chegado na casa dele, assado a pizza, ele e a família tivessem comido aquela pizza e passado mal. Foram para o hospital, ficaram internados, né, perdeu ali os dias de trabalho. Aí seria o fato do produto, seria um defeito, gerou um dano muito maior. Aí sim seria o fato. Neste caso, se fosse ele tivesse passado mal, ficado internado, aí quem seria responsabilizado? O fabricante da pizza? Poderia ser o comerciante pela má conservação. E está vencido, ele é impróprio, tem que ser retirado do mercado de consumo. Tá ok? Letra D. O fornecedor não responderá nessa situação.
visto que é obrigação do consumidor olhar a validade dos produtos antes de comprar. Negativo, né? Nós temos o direito de ir lá no mercado e está tudo ok. Eles que têm que se virar e tirar de circulação aquela mercadoria. Mas nem sempre isso acontece, né? Cá entre nós, né? Isso às vezes não acontece. Quando você chega lá, tá vencido. Não acontece muitas vezes, mas é impróprio, não deveria estar ali. Tá ok? Tranquilo essa também, meus queridos? Então, lembrem, né, do vício. Então, qual que é as possibilidades quando eu tenho um vício de qualidade? O que eu posso exigir do fornecedor? Eu posso exigir a troca do bem. Eu posso exigir também a restituição da quantia paga, bem como o abatimento do preço que eu paguei, tá certo? E quando for de quantidade, posso pedir a troca? Posso. Restituição da quantia paga? Também. Abatimento do preço? Também. O que mais que eu posso pedir? Complementação do peso e da medida. E quando for um vício do serviço, levei meu carro lá para lavar. Não lavaram coisa nenhuma, né? Fui fazer... Homem que gosta disso, né? Deixar o carro polido, bonitinho, daí tá tudo manchado, tudo mal feito. É um vício no serviço? É, ele não está bem feito. O que eu posso pedir? Posso pedir a restituição da quantia? Posso pedir para fazer o serviço novamente? E o que mais que eu posso pedir? Abatimento proporcional no preço. Tá ok? Então lembre dessas possibilidades que a CES Gran Rio é uma banca que ela gosta disso. Ela vai fazer um probleminha, e vai dar algumas situações para você. Então lembre dessas situações e quando que você vai aplicar. E no caso do defeito, o que eu faço? Eu tenho essas possibilidades também de trocas, tudo mais? O defeito eu vou pedir uma indenização, vou pedir ressarcimento pelos danos patrimoniais, morais que eu tenha sofrido, tá certo? Defeito, que eu passei mal, fui para o hospital, adianta agora trocar pizza? Eu já comi, já passei mal. O que eu vou pedir para o fornecedor? Não, vai pagar agora o hospital, que eu fiquei internada, né? Os dias de trabalho que eu fiquei parado, né? Eu sou autônomo, eu preciso trabalhar todo santo dia, né? E esses dias que eu fiquei parada, internada? Tem isso, tá certo? Então vai ter essa restituição. E no caso do defeito, quem vai responder, meus queridos? Num primeiro momento, é o fabricante, o construtor, o produtor e o importador. Pode ser nacional ou estrangeiro? Pode, sem problema nenhum. Já nos vícios, a gente tem o costume de falar que eles estão todos solidários. Eu posso chamar o fabricante e o comerciante? Posso, tá? Agora, no defeito, eu chamo esses primeiros. E quando que eu vou chamar o comerciante? Aquele que me vendeu diretamente o produto. Quando não tiver a identificação do fabricante, por exemplo, quando essa identificação não for clara, ou quando não tiver a boa conservação, nos casos de má conservação dos produtos. Tá ok? Meus queridos, vocês lembram mais de um prazo? Só para a gente não esquecer prazos. É sempre 30 dias aqui no vício? Eu posso ampliar? Diminuir? Posso. Em quanto? Mínimo 7 e 180 dias. Então, no mínimo 7, no máximo 180 dias eu posso ampliar. E nos casos de produto essencial, quando não tiver possibilidade de substituição da parte viciada, como é o caso da pizza, nem precisa contar esses 30 dias. Eu posso ter aquelas exigências de imediato. Tranquilo, né? Então, vamos para frente. Terceira. Luciana recebeu em sua residência 2 exemplares de revistas de circulação nacional com um folheto com proposta para assinatura mensal. Uma semana após o recebimento, a empresa enviou boletos para o pagamento da assinatura. Entrando em contato com a empresa, informou que não havia solicitado assinatura e foi informada que, como não devolveu o produto, aceitou tacitamente a assinatura. Tendo o presente caso, assinale a correta. Letra A. A Luciana terá de pagar os boletos, visto que não cumpriu o prazo legal de 7 dias para a devolução do produto. Certo ou errado? Erradésimo, né? O que é essa cláusula de 7 dias? É a chamada cláusula de arrependimento ou de reflexão. Isso acontece quando eu compro um produto fora de estabelecimento comercial, assino um contrato fora desse estabelecimento comercial, eu tenho 7 dias para me arrepender. Então, eu comprei um tênis pela internet.
Quando chegou o tênis, eu vi que ele não era tão confortável, não atendia as minhas necessidades. Eu achei que era bom para correr, mas eu vi que não é legal, não gostei do tênis. Eu posso devolver? Eu tenho que justificar que eu não gostei do tênis? Eu não preciso justificar. Mas eu tenho 7 dias aí para devolver esse tênis para a loja, né, virtual que eu tenha comprado na internet, por exemplo. Portanto, essa está incorreta. Então, não é. O que é esse caso da Luciana? É amostra grátis. Isso aqui é uma prática abusiva, tá certo? É uma prática comercial abusiva. Isso é, eu não posso ficar enviando, eu fornecedora, produtos na casa do meu cliente sem que ele solicite. O banco pode ficar mandando cartão de crédito na casa? Não pode, sem que você solicite formalmente isso, tá certo? Então, a gente já descartou. Letra B. Deverá devolver as revistas de imediato para não ser cobrada pelo produto. Mandou na casa dela, como a gente já falou, é amostra grátis, não paga nada. Fica para ela. C. Luciana é obrigada a pagar os boletos, tendo em vista que não solicitou o produto. Porém, deve devolver as revistas. Negativo, né? D. Luciana não é obrigada a pagar os boletos, tendo em vista que não solicitou o produto, não sendo obrigada a devolver as revistas. Achamos a nossa, né? Certo. Então, letra A, D. E E, como foi enviado junto com as revistas uma proposta de assinatura que Luciana não se manifestou contra, considera-se aceita. Absurdo, né? Vocês vão gabaritar, né, consumidor? Tá todo mundo craque, ninguém errou uma. Então, bora para frente, vamos para 4, né? E consumidor é aquele negócio, vamos ganhar pontos, né? Já que conhecimento bancário é pesado, né? Já é mais complicado, matemática. Vamos ganhar ponto com o consumidor. 4. Acerca das práticas comerciais dispostas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta. Então, as práticas comerciais, o que ela vai abranger? Ela abrange a parte de publicidade? Abrange. A questão de oferta, eu ofertar um produto por qualquer meio que seja? Também. Bem como o que é considerado abusivo. Então, vamos lá. A. É lícito que o fabricante de produtos duráveis condicione o fornecimento de seus produtos à prestação de determinados serviços? Isso é chamada venda casada. Isso é, você quer comprar o produto? Beleza, mas você vai ter que levar um outro junto. Vai ter que levar algum serviço, vai ter que levar algo junto. Tá certo? É vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. B. O consumidor tem o direito de receber o dobro do que tenha pago em excesso, acrescido de juros e correção monetária, no caso de cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável. Certíssimo. Isso aqui é o famoso repetição de indébito. O que acontece? Se eu sou cobrada indevidamente, tá? Eu tenho o direito de receber o dobro do que eu paguei indevidamente. Então, se eu fui cobrado indevidamente no valor de R$100, eu vou receber quanto? R$200, tá certo? Salvo engano justificável. O que poderia ser um engano justificável? Uma pane, por exemplo, no sistema bancário, né, imprevisível por causa de uma tempestade. A tempestade solar, né, agora que a gente está passando, não tem? É mais ou menos isso, né? Então, as tempestades solares acabou afetando todo o sistema de comunicação. Isso é algo anormal, que ninguém tem controle. E por isso gerou uma cobrança indevida. Aí não. Aí vai te devolver os R$100 pago indevidamente? Claro, mas não vai precisar pagar o excesso, o dobro, a repetição de indébito, tá certo? Então, a repetição de indébito é isso. Fui cobrado indevidamente, eu recebo o que eu paguei indevidamente em dobro, tá certo? Com as correções monetárias, juros que sejam devidos. Tá ok? Então, aqui, letra 4, letra B. Letra 4. Questão 4, letra B. Às vezes, em quando, atrapalha o cabelo, né? Desculpe as loiras. Vamos lá. Ué, todo mundo tira sarro da gente, não tira? Vão fazer piada com a gente, vai fazer o quê, né? Adianta ficar brava? Não adianta, né? Como assim? Isso é ameaça, hein, Denise? Cuidado. Vamos embora. Letra C. Considera-se publicidade abusiva a comunicação de caráter publicitário inteiramente falsa que induz a erro. Ela é abusiva?
Ela é enganosa, é isso aí. Ela está te enganando de preço, está enganando sobre valor, está enganando sobre a qualidade. Enganou, já fala, enganosa. Então, se ela coloca uma afirmação falsa, coloca um preço irreal, tá? Deixa de apresentar uma informação importante, ela é enganosa. A abusiva é tudo que vai impressionar o consumidor de modo indevido, vai mexer com religião, vai mexer com preceitos morais. Então, vai fazer piada de loira. Dá para a gente considerar publicidade abusiva? Dá, se a gente se sentir ofendida, for uma publicidade muito, né, apelativa, fazendo piada de loira, não dá para a gente considerar ela abusiva? Podemos, tá? Sem problema nenhum. Tá ok? Então, vamos para frente. Letra D. Consumidor que recebe produto em sua residência, mesmo sem solicitação, e não devolvê-lo, deve efetuar o pagamento do respectivo preço. Negativo, tá? Então, é uma prática considerada abusiva te mandar algo na residência que você não tenha pedido, que você não solicitou. E se enviou, então é amostra grátis. É para ver se funciona. Uma perguntinha. E se por essa amostra grátis eu tive um prejuízo? Vamos supor. Recebi na minha residência amostras de shampoo e condicionador, tá certo? De uma marca até famosa. Aí eu tenho o casamento da minha prima para ir. Aí eu lavo meu cabelo, passo aquele condicionador lindo, maravilhoso, né? Ai, condicionador bom, de marca famosa. E o que acontece? Eu chego no casamento, meu cabelo começa a cair. Começa a cair. Aí chega no meio do casamento, tá com aquele buraco lá, né? Meu cabelo caiu inteiro. E agora? É amostra grátis. Eu vou ter direito a uma indenização? Vou também. É considerado defeito também? Também. Tá certo? Então, atente para isso. Bora para 5? Bora para 5. No que se refere ao Código de Defesa do Consumidor, analise 1. Pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço previstos nesse código quanto à qualidade do produto e do serviço. E 2. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos. Nestes casos, e excluindo-se eventuais causas obstantivas, interruptivas ou suspensivas, ocorram, respectivamente, letra A, decadência em 60 dias e prescrição em 5 anos? Vamos lá, primeiro vamos analisar, né? Não é isso, não é verdade? O primeiro ele está falando o quê? Está falando de prescrição ou de decadência? No primeiro ponto. Prescrição. Isso aí, o 2 é a decadência. Letra B, prescrição da ação em 3 anos e decadência em 120 dias? Prescrição da pretensão em 5 anos e decadência em 90 dias? Certíssimo. Achamos a nossa. Letra C, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de vício, vamos falar do defeito, que é o fato. A Cés Granhill, ela adora usar a palavra defeito quando ela está falando do fato, do produto ou do serviço, tá ok? Então, vamos supor aqui, o vício, quais são os prazos? É prazo de decadência. Eu tenho 2 prazos aqui, não tenho? Quais são os prazos que eu tenho de decadência? De 90 dias e de 30 dias. 90 dias é quando tratar-se de produtos duráveis. E os 30 dias, produtos não duráveis. Perfeito, tá? Então, esse é o prazo de decadência. Então, falou de vício, apresentou para você uma questão de vício, é prazo de decadência, tá? O que vai diferenciar é quando ele começa a correr. Quando o vício é aparente, ele começa a ocorrer do momento que eu tenho o produto na minha mão, que eu recebi o produto, ou do fim da execução do serviço. E quando é vício oculto, quando ele aparecer. Então, se aparecer uma questãozinha, que volta e meia aparece em concursos, que eu comprei um celular e que depois de 1 ano ele apresentou um vício oculto, quando que começa a correr os meus 90 dias? Quando apresentou esse vício, apareceu, não importa quanto tempo depois que eu tenha comprado esse produto. É aí que aparece o meu vício, aí que começa a contar o meu prazo de decadência, para que eu possa reclamar sobre esse vício. Prescrição, quando a gente então fala de defeito, 5 anos. Facinho de vocês gravarem esses prazos. Se cair isso aqui, vocês matam a pau, não matam? Tranquilamente, acertam a questão, tá ok?
Então, cuidado somente com esses pontos, tá? Quando que vai ser o prazo de decadência? Vício, defeito, prescrição. Bora para frente? Bora para frente. 6. São direitos básicos dos consumidores. Esses direitos básicos dos consumidores está previsto lá no artigo 6º do Código do Consumidor. Então, vamos ver eles. 1. A educação, divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, não sendo assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Isso aqui é um direito básico do consumidor? Mesmo que você não tenha muita certeza, você vai matar por quê? Não sendo assegurada a liberdade de escolha. Isso está prejudicando o consumidor, não está? Então, mesmo que você esteja em dúvida, quando fala de direitos básicos dos consumidores, está falando em algo que vem em benefício do consumidor. Então, se a questão está colocando algo que vai prejudicar, não é essa. Por quê? Porque, pelo contrário, é assegurada a liberdade de escolha. 2. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Perfeito. Por quê? Você já leva, mesmo que você esteja em dúvida, está beneficiando? Tá, e é um direito básico. A gente tem informações claras, adequadas, sobre todas as características do produto, do serviço que a gente está levando. 3. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, exceto contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos. Errado, inclusive essa proteção, não é verdade? 4. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, certo? Certíssimo. Então, todo consumidor tem direito à modificação de cláusulas contratuais, bem como revisão? Tem. Isso é, o que ela está falando aqui? Ó, por fatos supervenientes que o tornem excessivamente onerosos. Então, se você ficar desempregado, por exemplo, você paga R$1.000 na parcela do carro, isso fica oneroso? Você pode tentar uma renegociação, pedir uma revisão disso? Sem problema nenhum, né? O que a gente fica chamando geralmente de refinanciamento, faz um novo financiamento. Mas principalmente a questão de modificação de cláusulas que tragam prejuízos. Eu posso pedir isso? Posso, sem problema nenhum, tá certo? Modificação de cláusulas contratuais, retirar cláusulas abusivas. Por exemplo, uma cláusula que seja ilegal, que não pode existir. Vamos supor um vício, falar, ó, você está levando o celular para casa, você assina um contrato. Porém, você esteja ciente que se apresentar algum vício, né, no produto, no celular, nós só iremos indenizar 50%. Os outros 50% você arca. Isso pode acontecer? Negativo, tá certo? 5. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá. 6 a letra A. Então, é o seguinte. Cuidado com o hipossuficiente e a inversão do ônus da prova. Tá? Questão que volta e meia aparece, eles gostam dessa questão. Por quê? O que é a inversão do ônus da prova? Em vez de eu, consumidor, ter que ficar provando o meu direito, que eu tenho direito àquela indenização, que eu tenho direito a ser ressarcida de um eventual dano, eu vou jogar a bola pro fornecedor, tá certo? Por quê? Porque são verossímeis as alegações, isso é, diz, parece que eu estou falando a verdade. Geralmente o juiz vai verificar essa situação depois de apresentada a defesa do fornecedor dentro de um processo, tá? Que num processo, se eu estiver te processando, como seu nome é, querida? Bruna. Se eu estiver processando a Bruna, fala que ela me xingou, que ela me ameaçou, ela não tem direito de defesa? Tem. Então, geralmente o juiz vai verificar essas verossímeis alegações, isso é,
O que eu apresento, o que ela trouxe para o processo, o que a gente trouxe de documento, o que a gente está alegando. Pode inverter o ônus da prova. Ou quando for considerado hipossuficiente. Cuidado! Hipossuficiente não é vulnerável. Vulnerável todos nós consumidores somos. Todos os consumidores são vulneráveis. Por que nós somos vulneráveis? A gente não tem acesso para saber se o preço que está sendo cobrado é justo ou não. Ah, será que é um preço muito alto? Não é? E o fornecedor não tem liberdade de estipular um preço na mercadoria dele? Tem. Ele coloca um preço, a gente paga. Se ele quiser colocar R$300 numa blusa, ele pode? Pode, eu pago, se eu quiser. Na verdade, senão posso comprar uma outra. Sem problema nenhum. Tão vulnerável todos nós somos. Nós temos desconhecimento sobre produtos. Nós somos vulneráveis com relação economicamente. Geralmente somos mais bem vulneráveis ao fornecedor. Mas hipossuficiente nem todos serão. O hipossuficiente ele tem uma dificuldade técnica para comprovar o seu direito. Ele tem dificuldades de comprovar. Então, por exemplo, se um banco estiver dificultando o acesso ao meu contrato de financiamento, eu tenho aí uma grande dificuldade? Tenho. Não tenho? De acesso, eu tenho acesso às informações. Eu tenho diversas dificuldades técnicas. Eles vão ficar me pedindo tanto conceito assim na prova? Não, mas cuidado, o que eles podem pedir? Que é direito à inversão do ônus da prova toda vez que o consumidor for considerado vulnerável. Não, é hipossuficiente. Ou jogar, eu estou cansando de falar isso para vocês, né? Mas se cair, vocês não caem. Nossa, se cair, não cai, né? Tá bacana o português também, né? Tá? Se aparecer essa questão, vocês não caem na pegadinha. Mais bonito, né? Tá bem, né? Então é o seguinte. Se aparecer o E, então só pode inverter o ônus da prova, todo bonitinho, igualzinho está aqui, quando ele for verossímil e hipossuficiente, certo? Não, porque está falando ou uma situação ou outra. Não é obrigado ter as duas situações, tá certo? É isso que pode aparecer na prova de vocês. Tranquilo? E o que mais é considerado direito básico do consumidor? Tá? Então, nós temos, lá no inciso 1º ainda, a proteção da vida, da saúde, da segurança dos consumidores. Então, nós devemos ser protegidos a nossa vida, a nossa segurança, contra riscos, contra produtos nocivos ou perigosos. Detalhe, pode existir produtos nocivos ou perigosos em circulação? Pode. Tem alguns que são naturalmente nocivos. Um remédio, ele não é nocivo para a nossa saúde? Mas é melhor com ele que sem ele, não é verdade? Mas pode apresentar um risco à nossa saúde? Pode, sem problema nenhum. Mesmo assim, ele é permitido. Mesmo sendo normal esse risco, pode. Mas sempre avisado, tem a bula, com todos, né? Os efeitos, contrários, tudo que pode ocorrer, tá certo? Então, mas em regra, nós devemos ser protegidos. E quando eles apresentarem uma periculosidade, uma nocividade, sermos amplamente informados sobre essa nocividade. Tranquilo? Qual é uma outra situação que é prevista, um outro direito? O acesso aos órgãos judiciários, administrativos, de proteção, tá? Então, todo órgão para proteger, para nos defender. Acesso à justiça. Meus queridos, e se você não tiver dinheiro para pagar um advogado, o que acontece? O governo não tem que te amparar? Te dar um advogado? Sim, né? É isso. Se você não tem condições, você tem até um advogado, mas você não tem condições de pagar um processo judicial que é caro. Você não tem direito a uma justiça gratuita, pedir o benefício de justiça gratuita, não pagar custas judiciais? Tem também essa facilitação também que é prevista como um direito do consumidor. Tá certo, meus queridos? Dúvidas até aqui? Nenhuma? Então, bora para frente. Vamos para o 7. No que se refere ao campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta. Letra A. O conceito de consumidor restringe-se às pessoas físicas que adquirem produtos como destinatários finais da comercialização de bens no mercado de consumo. Certo ou errado? Por que está errado? Isso aí, as pessoas jurídicas também entram nesse
conceito. Então, não se restringem. Mais uma vez, alerta, cuidado com as palavras. Tudo que vai restringir. Cuidado também com somente, com o apenas. Tudo que vai restringir. Porque, geralmente, também no direito, sempre a regra tem a sua exceção, tá? Então, vocês cuidado com somente, com apenas, tudo que for restringir, tá? Então, esse caso deixa bem claro, ó, restringe as pessoas físicas. Não, as pessoas jurídicas, elas também podem ser consumidores, não só fornecedores. B, o conceito de fornecedor envolve o fabricante, o construtor, o produtor, o importador e o comerciante, os quais responderão solidariamente sempre que ocorrer dano indenizável ao consumidor. Certo ou errado? Nossa, isso aqui dividiu, né? Certo, errado. Essa está errada. Por quê? Ó, presta atenção. Ok, sim, o fornecedor, o fabricante, o construtor, o produtor, o importador e o comerciante? Sim. Só que eles respondem solidariamente sempre que ocorrer um dano indenizável? Nem sempre eles vão responder solidariamente, correto? Se ocorrer o defeito, quem vai responder? O comerciante vai entrar na dança? Cuidado, tá certo? Por quê? Ele só vai entrar, lembra das situações, em 3. Sem identificação, a identificação não é clara, ou quando ele não conserva adequadamente os produtos. Acabou. Então, nem sempre o comerciante vai entrar ali na dança. Então, cuidado, leiam com atenção, tá certo? Então, não é sempre vai responder solidariamente. C. O conceito de produto é definido como conjunto de bens corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam oferecidos pelos fornecedores para o consumo pelos adquirentes. Certo ou errado? Está faltando um. Ele está falando de corpóreo, móvel ou imóvel. E os incorpóreos não entram aqui? Entram. O que são os incorpóreos? São os imateriais. São os bens imateriais. Então, é bem material, imaterial, móvel ou imóvel. Aqui ele só colocou o corpóreo, tá? Mas também o imaterial entra. Lembra que eu dei um exemplo? Para muitas turmas dei um exemplo. Exemplo clássico de bem incorpóreo, imaterial. É a música. Você não tem que comprar essa música, mas você consegue pegar essa música? Você pode pegar um CD, o equipamento que vai tocar, mas você não consegue apalpar a música, tá certo? Ela é um produto também, tá ok? D. O conceito de serviço engloba qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante a remuneração, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Tá certo? Porque é a última, né? Não tinha mais dúvida nenhuma. Acabou, né? As opções. Então é essa. Vamos lá. Letra D, né? Então é o seguinte. O conceito de serviço é tudo que engloba atividade oferecida mediante remuneração? Certo. Remuneração direta e indireta, né? Então, a lavagem de um carro, tá certo? Uma assessoria, tá? Um evento, para realizar um evento, um casamento, uma formatura, tudo isso são serviços, tá certo? Daí fala aqui, menos a de caráter trabalhista, tá? Não entra as de caráter trabalhista, nem entre locador e locatário, franqueador e franqueado, e o condomínio com o condômino, tá certo? Não irão entrar nas relações, não irá se aplicar o CDC. Tranquilo até aqui? Então, vamos para a última? Falar, ainda bem, né? Então, vamos lá. No que se refere à proteção dos contratos de consumo, cada uma das opções abaixo representa uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção que apresente a assertiva correta. Letra A. Certa seguradora se absteve de fazer constar em seus instrumentos contratuais que a cirurgia de obesidade mórbida estaria excluída dos serviços médicos cobertos pelo plano de saúde. Nessa situação, a prestação cirúrgica não se inclui no rol das obrigações da seguradora. Vocês acham que isso está certo? Está errado, porque se ela não deixou bem marcado no contrato que estaria excluído, entra. B. Kátia adquiriu um aparelho televisor pela internet, tendo efetuado o pagamento por meio de cartão de crédito. Ao receber o aparelho televisor,
observou que o mesmo não dispunha de várias das funções constantes na propaganda do produto, razão pela qual decidiu rescindir o contrato e devolver o bem. Nessa situação, Kátia poderá desistir do contrato desde que promova a devolução do aparelho televisor no prazo máximo de 48 horas a contar do ato do recebimento do produto. Porque o prazo é 7 dias. Perfeito. Letra C. Marta adquiriu um moderno aparelho de trituração de alimentos, para o qual o fabricante anunciou a oferta de garantia de 180 dias. Nessa situação, fim do prazo de garantia contratual, Marta não poderá reclamar de eventual defeito de fabricação, pois a garantia ofertada pelo fabricante é superior à garantia legal. Certo ou errado? Errada. A garantia contratual, ela complementa a legal. E caso apareça um defeito de fabricação que antes era oculto, não conta? Conta. Então, incorreta. Letra D. Certo centro hospitalar adquiriu de um fabricante europeu aparelho destinado à realização de detalhados exames clínicos. Nessa situação, em eventual litígio entre os contratantes, prevalecerá a cláusula que estabelece foro de eleição para dirimir controvérsias oriundas de avanças. Hã? O que é isso? Mas está certa, calma, vamos lá. Seguinte, letra D, né? Seguinte, o que é foro de eleição? Se eu estabelecer um contrato aqui com a Denise, tá? A gente fez um contrato. A gente estabelece que qualquer problema contratual a gente vai discutir na comarca de Cascavel. Isso é, ali no fórum de Cascavel. O que vai acontecer? É ali que a gente vai discutir. Então, se tiver que entrar com uma ação, vai ser ali, tá certo? Quando a gente fala de relação de consumo, então se você pegar um cartão de crédito, fala assim, ó, caso algum problema com o cartão de crédito, você deve discutir na comarca de São Paulo. Poxa, para você consumidor isso não é complicado? Muito, vai dificultar teu acesso? Vai. Então, para o consumidor, pessoa física, não pode ter essas dificuldades de acesso. Mas para a pessoa jurídica, não tem problema. Esse tipo de coisa é válido, tá certo? Por isso que está correto. Isso é súmula. Então, para a pessoa jurídica, não tem problema. Pode ter esse tipo de situação. E letra E. Determinada entidade educacional estabeleceu multa de mora por atraso no pagamento das mensalidades no patamar de 30% do valor da prestação devida. Nessa situação, não deve prevalecer a multa cobrada pela entidade educacional, pois o CTC determina que o valor da multa deve obedecer o limite de 10% do valor da prestação. Certo ou errado? Errado, porque quanto que é a multa de mora prevista? 2%. Matamos aqui. Meus queridos, alfartanos, muita força para vocês amanhã. Excelente prova para todos vocês que nos acompanham aí no Brasil, para todos que irão realizar. Boa sorte, nos vemos na Caixa Econômica, né? Para abrir conta, fazer financiamento, tá bom? Até mais, pessoal. Boa sorte amanhã.